estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as novas configurações familiares. Bom, não é novidade para ninguém que a família mudou, né? As famílias estão diferentes, a sociedade já enxerga essas famílias de uma outra maneira, e eu acho que é importante a gente tentar entender um pouquinho como tudo isso vem acontecendo ao longo dos anos. Então, vou falar com vocês hoje sobre novas configurações familiares. Para eu poder falar das novas configurações familiares, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as leis do direito, cadê a Edmaira? Civil, né? Que, na verdade, leis que foram modificadas, que foram criadas e aprovadas, né, dentro do direito brasileiro, e que permitiram, além das mudanças, né, a ratificação de famílias que já viviam de forma diferente e que puderam ter os seus direitos garantidos. Em 1977, houve a aprovação da lei do divórcio, que a Edmaira comentou agora há pouco. E já foi uma mudança bastante significativa, houve assim um quiprocó assim, na sociedade, né, na época, mas aconteceu. Foi um processo longo e aconteceu. Da aprovação do divórcio até a aprovação e legalização das uniões estáveis, olha o tempo que passou, quantos anos, né? Famílias que já existiam, casais que já tinham filhos e que não eram casados, né, perante a lei, tiveram a sua relação conjugal, as suas uniões legalizadas. Isso foi em 1996. Em 2011, que é algo bem recente para todos nós, legalização das uniões homoafetivas, né? As relações homoafetivas, elas são milenares, né? Mas dentro de todas as sociedades, né, não só a brasileira, mas do mundo ocidental, houve uma resistência muito grande de se aceitar que essas relações pudessem ter um funcionamento legal, que as pessoas que fizessem parte de uma relação conjugal homoafetiva tivessem os seus direitos adquiridos, né, e respeitados. Então, em 2011, a legalização das uniões homoafetivas. Em 2015, um passo a mais, né? Esses casais em união homoafetiva tiveram tiveram aprovação para que pudessem adotar crianças, né? E tem acontecido um fenômeno bastante interessante. Também houve muito diz que diz, assim, muita resistência, né, para a aceitação dessa aprovação e legalização da adoção pelos casais homoafetivos, mas tem acontecido uma coisa bastante interessante. As crianças que são escolhidas para adoção até um tempo atrás são os bebês, os recém-nascidos, né? E os casais homoafetivos, claro que não é uma porcentagem ainda muito grande, mas eles dão preferência por crianças maiores. Então era uma clientela que ficava muito perdida nos orfanatos, as crianças abandonadas por suas famílias, né? Têm sido as escolhidas pelos casais homoafetivos. Para ilustrar um pouquinho todas essas mudanças que vêm acontecendo e que tiveram mudanças jurídicas acompanhando, eu gostaria de mostrar um videozinho que eu já até comentei numa aula nossa. Você pode passar para mim, por favor? Que é uma propaganda do Nebacetim, e gostaria que vocês prestassem atenção nos detalhes. A gente usa Nebacetim para cortes, machucadinhos. Eu uso quando infecção de espinha, vesícula. Nebacetim acaba com as bactérias. Odeio bactérias. Nebacetim, socorro para sua pele. Quer que eu faça de novo? Vocês gostariam de ver novamente? Pode. Vai? Vou tentar. De repente, a gente consegue melhorar isso. A propaganda diz: as famílias mudam, mas Nebacetim não, que é um remédio super antigo, né?
As famílias mudam, o jeito de cuidar não. A gente precisa levar essa gente. Pai, mãe, 2 filhos. Pai e mãe, 2 crianças adotivas. Uma mãe criando 2 filhas sozinha. E um casal de homens com uma criança. Socorro para sua pele. Então essa propaganda é bem antiga, mas ela coincide, ela parece que é de 2011 ou 2012, ela coincide com a mudança da lei. Por que eu fiz essa história, né? Contei essa história e citando essas datas e essas leis que foram modificadas. Tudo isso que aconteceu acompanhou uma mudança dentro do meu consultório. Eu sou psicóloga há 40 anos, tenho uma formação em terapia de casal e família, que na verdade eu comecei a trabalhar com casais e famílias com 20 anos de trabalho. Até então eu atendia as pessoas individualmente, tanto crianças quanto adolescentes e adultos. E quando eu atendia crianças ou adolescentes, eu até falava com os pais, mas mais para dar um feedback, trocar uma ideia sobre o que estava acontecendo. A partir de 2000, a partir de 20 anos, que foi em 1999, 2000, eu fiz uma formação, né, bastante profunda, né, em terapia de casal e família. E de lá para cá, o meu trabalho tem uma característica muito diferente. As portas são abertas para as famílias e para os casais. Eu atendo individualmente. Muitas vezes eu atendo uma pessoa individualmente, essa pessoa resolve trazer um parceiro, uma parceira. A partir daí, também as portas se abrem para os filhos, para algum agregado, ou seja, o trabalho tem uma visão sistêmica, né? Ninguém vive uma problemática, ninguém vive uma questão sozinho, né? Existe sempre um contexto, uma família, um parceiro, uma cidade, uma região, que influencia diretamente a vida dessas pessoas. Então não é possível a gente olhar um indivíduo sem considerar o seu cenário, sem considerar todas essas mudanças que aconteceram. Então todas as famílias são consideradas, todas as formas de família são consideradas importantes, inclusive perante a lei, né? Aqui parafraseando, acho que Caetano Veloso, né? Toda maneira de amor vale a pena, né? Então, as novas configurações familiares estão aí e só não percebe quem não quer ou não aceita por alguma resistência pessoal. Mas assim, são famílias com casais homoafetivos, são famílias separadas, são famílias reconstituídas, mães que criam seus filhos sozinhas, avós que cuidam de seus netos, enfim, né? Uma pessoa que mora sozinha, ela tem, mesmo assim, ela tem uma família, que é a história dela, que está dentro dela, na cabeça dela, no coração dela. Enfim, esse tema para mim é apaixonante, eu não trabalho nessa área por acaso, né? Gosto muito mesmo e é preciso muito estudo, é preciso muita paixão. Como disse o Alexandre, é preciso muita leitura e muita compreensão para a gente poder dar conta de tantas mudanças, embora num prazo muito longo, mas elas são muito significativas e têm um peso emocional muito grande para as pessoas. Então, estar diante de uma família, de pessoas que passam por essas mudanças, que passam por essas questões, realmente a gente precisa estar muito disposto a dar um colo, um aconchego e poder ajudar a refletir sobre tudo aquilo que é difícil nessas vivências, tá? É sobre isso que eu queria falar com vocês. E tá aí uma frase que é assim, como se fosse o que eu penso, né? Não é uma frase minha, é de um psicanalista, mas ele diz que cada família tem uma identidade própria que pode evoluir e se modificar ao longo de sua história e existência, buscando sempre um equilíbrio possível. É a minha mensagem para vocês.